Paz Família no Barco. Está no ar mais um No Barco Podcast. Você sabe que depois do domingo, o dia do Senhor, o dia mais especial da semana, que dia que é, Joselton? Segunda-feira. Sabia disso, William? Segunda-feira é o dia mais importante depois do domingo. Oh, Por Você quê? sabe por quê? porque é o programa no bar. Quem sabe? tá esperto. Isso aí, William. Seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo conosco. Você já sabe que se você gosta do nosso trabalho e você quer contribuir para que ele aconteça, faça o seguinte: copie esse link e manda para todas as pessoas que estão com o coração meio enrijecido, sabe assim? Que precisa de um olhar diferente, um abraço, porque hoje a gente vai falar disso aqui, do poder do olhar, do abraço, da conexão nesse mundo de extrema correria, com alguém que, na minha opinião, é especialista no assunto. Não tanto na teoria, mas na prática. Eu também acho que até quem conhece o nosso convidado e já teve a experiência de encontrá-lo, vai poder comentar aí também como faz a diferença, né? De um olhar verdadeiro e de um abraço sincero. Acho que isso vai ser interessante. Senhoras e senhores, William Alves. Cadê as palmas? E- Alegria te ver, hein, William? Obrigado, turma. Obrigado, Elton. Obrigado, Everton, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Mais uma vez, me sinto muito honrado de estar no barco. Fora do barco, não há salvação. Melhor permanecer, viu? Mesmo que esteja uma grande tempestade aí, o lugar mais seguro é dentro do barco. Nem inventa de nadar fora. Graças a Deus. O William chegou aqui, a gente tava olhando ali na assinatura, né? Nossa parede de assinaturas. Faz mais ou menos 1 ano e meio que o William esteve aqui, desde a primeira vez. 1 ano e meio. Passa rápido, hein? Rápido, hein? E detalhe, no Natal, né? Natal, dia 25 de dezembro de 2023. Data importantíssima. Data memorável. Graças a Deus. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus permite é bom e perfeito. Mudou muita coisa, William, desde dia 25 de dezembro de 2023 pra cá, em sua vida? Eu lembro que você tinha acabado de chegar da Irlanda. Acho que tinha tipo 2 dias que você tinha chegado, não sei. Eu sou muito grato a Deus porque, sim, mudou. Mudou muita coisa. Eu acho que a gente vai fazendo a experiência da maturidade, a gente vai fazendo a experiência de aprender, né, com os nossos desacertos, mas também com os nossos acertos e aprender com quem está ao nosso redor. E eu quero dizer para vocês, Deus me deu uma grande graça e até hoje, de fazer uma experiência de aprendizagem dentro da minha própria casa, com a minha mãezinha, que hoje é a minha melhor agenda. Olha só. Então eu quero dizer que ela é a minha professora também. Então, se eu estou melhor, também é por ela. Que demais. Uau. Ó, quem nos conhece sabe o carinho que a gente tem pelo William. Mas a gente fala muito de você. É mesmo? Sério, velho. Ai, meu Deus do céu. O William é o tipo de gente que, quando você conhece, você quer que todo mundo conheça, né? Oi, uma surpresa boa é quando você fala assim, fala do William e a pessoa conhece o William. Daí pronto. Meu Deus. Olha a responsabilidade. É muita responsabilidade, mas assim, é a missão da gente na vida, né? Aham. É pior que é você fugir dela. Então, aceita e vai administrando. Obrigado. É. E outra, porque faz parte também da nossa experiência com Deus. A gente sempre fala isso, né? Então, marca muito também por esse motivo. Como é que você retribui alguém que te ajudou a entender o motivo pelo qual você nasceu? Ou seja, alguém que te ajudou a se aproximar de Deus. Como é que você retribui uma pessoa dessa? Isso é muito forte. Ajuda a entender o verdadeiro sentido da vida, né? Isso é muito forte. Por isso que eu gosto muito daquela frase. Eu também sou movido pelas frases. É. Eu até a chamo de frases que falo. Inclusive é a frase que eu escrevi lá no teu painel, ali na entrada. E utilizo ela quando tenho oportunidade, gosto de comentar. A frase é a seguinte: não podemos passar na vida de alguém sem deixar marcas do eterno amor de Deus. Perfeito. Essa é a frase. Então, e você consegue fazer. Essa frase que tem tanta força na sua vida é porque é uma coisa que você consegue colocar em prática. Que ela tá em Que exercício, marca. né? Que bênção. Sabe quando vocês me fizeram o convite para estar aqui? Aliás, você vai falar sobre o tema? Vamos falar. É que a gente não tem pressa não, William. Tá certo. Entendeu? Então, Pode ir. então vamos aguardar, porque... Então, eu espero Mas você... pode entrar quando você quiser. Fique em paz aqui. Não. Nós estamos em casa. Eu vou esperar você anunciar o tema, dizer qual foi a inspiração, e aí
Porque ia contar uma história aí faz sentido depois de Ah, contar a então, história. peraí, então, Eu ia falar assim, não me retenha, né? Deixa, deixa eu falar. É porque a gente gosta que seja, de fato, algo muito fluido, né? Mas, assim, a gente hoje vai falar do abraço e do poder do olhar, né? E antes mesmo da gente entrar no tema, eu queria só dar um recado bem rápido pra você, então. Que aí, quando a gente começar, a gente precisa mais interromper. Você que é pai ou avô, provavelmente tio, ou que conhece alguma criança que você tem muito apreço por essa criança. Inclusive, no off, a gente falava, né, da importância das crianças que estão na nossa vida. Jesus pede que as crianças se aproximem dele, que não retenham, não impeçam as crianças de chegar perto dele, porque delas é o reino dos céus. Então, a gente precisa cuidar e proteger nossas crianças e também aprender muito com elas, tá? Então, é por esse motivo que a gente tem uma parceria aqui com o Centro de Fé e Lazer Dom Bosco. Então, a gente sabe que um dos maiores conflitos que os pais, os avós, enfim, aqueles que são responsáveis por crianças hoje enfrentam é o quê? Que ensinam valores em casa e esses valores são conflitados com aquilo que se ensina na escola. Então, aqui em Guarulhos, a gente tem uma graça muito grande de uma iniciativa que começa num território paroquial, assistido pelo padre, pela igreja, chamado Centro de Fé e Lazer Dom Bosco. Hoje, os meus filhos fazem um tempo de recreação lá. E o Centro de Fé e Lazer Dom Bosco, agora, em 2026, está se tornando um colégio. Para honra e glória de Deus. Se você ainda não conhece, eu deixo o convite, insisto a você, né? Talvez você não é pai hoje, talvez seus filhos não estão na idade de ir para a escola hoje, como o filho do Elton aqui. Tá só com 15 dias. Só 15 dias. Mas vai chegar um momento. E para que esse projeto ele prospere e continue, você tem que começar a apoiar agora, ainda que você não precise fazer a utilização dele, tá? Então faça o seguinte, entre lá nas redes sociais, se marca uma visita, vá lá conhecer. Para quê? Não tem um filho ainda? Vá lá. Que provavelmente você vai poder ajudar de alguma forma para proteger as crianças e nos ajudar a manter as crianças nos caminhos de Deus, tá bom? Centro de Fé e Lazer Dom Bosco. Talvez Centro de Fé e Lazer Dom Bosco seja a oração de muita gente, né? Talvez não tinha nada aqui que pudesse socorrer naquele que era um anseio do coração, e agora tem, né? Então o máximo de valorização que der para isso, potencialização, vai tirar muito mais fruto. Tamo junto, hein? Centro de Fé e Lazer Dom Bosco. Então é o seguinte, William, vamos lá. Eu recebi um vídeo uns dias atrás que é uma mulher fazendo um experimento social. Ela foi pra rua, aí ela parava as pessoas, você consegue ficar um tempo olhando nos meus olhos? Aí tipo a pessoa, é muito difícil a pessoa ficar, não sei, nem conseguia, né? Não durava muito tempo os olhos nos olhos. Aí depois ela foi testar o abraço. Vamos ver quanto tempo você consegue ficar no abraço, a pessoa ficava desconfortável. Se o abraço demorasse mais do que ela esperava que o abraço demorasse. Aí eu peguei e mandei pro William. Não, eu falei assim, não tinha como não lembrar de você. Porque o William sempre fez questão de olhar nos olhos, de abraço. Ou seja, de fazer a frase se tornar um ato prático, né? Uhum. Marcar. Às vezes não fala nada, mas não é um só abraço. uma frase. Não é só uma frase. Não é só uma frase, né? Não é só uma frase. É muito mais. É verdade. E às vezes a pessoa espera o quê? Que o William fale alguma coisa, que traga uma revelação. E a palavra revelada, claro, é poderosíssima, né? É um dom do Espírito, uma palavra de ciência. Mas às vezes a cura tava no abraço em vez da palavra que talvez aquela pessoa esperasse, que o abraço também transmitia algo da parte de Deus pra vida da pessoa. Eu falei, então, William, é contigo. Aí nessa conversa a gente falou assim, bora lá então falar do abraço e do poder do olhar numa geração que vive na correria, né? Não, e eu achei sensacional, assim, o vídeo, né? Eu fiquei impactado e depois fiquei muito feliz porque você foi muito rápido. Você mandou o vídeo e depois, logo na sequência, você disse assim, que tal gravar um programa sobre isso? Porque isso tem tudo a ver com você e com o seu ministério. E aí aquilo, foi, puxa vida, né? Que honra compartilhar o dom e fazer com que esse dom ele se multiplique no nosso dia a dia, na vida das pessoas. Isso é muito bom. E aí, Everton e Elton, me fez lembrar uma história. E eu quero muito agradecer, porque esse programa, com certeza, ele também é graça para a minha vida, ele é cura interior para a minha vida. E quando a gente recorda as nossas histórias, né? Quando a gente recorda os feitos de Deus na nossa vida, isso cura o nosso interior. E com o vosso convite, me fez lembrar uma fotografia minha, 6, 7 anos de idade, aquelas fotografias que se tiravam. Eu não sei se hoje em dia nos colégios ainda tiram essas fotos individuais e foto com a turma. Vocês têm essas fotos? Eu tenho individual. Assim, do prezinho agora com a turma eu não tenho. Também não. E até para poder detalhar, é uma foto que assim, eles montavam até um cenário
de uma mesa, você ficava apoiado com as mãozinhas sobrepostas, e no fundo era a bandeira do Brasil, a bandeira do município, ou do colégio, ou normalmente assim um cenário de uma biblioteca tal. E é uma foto para as pessoas colocarem num quadrinho e deixarem como recordação, enfim. Eu tirei essa foto. E eram duas fotos, a foto com a minha turminha de sala da época, né, ali no primário, né? Hoje em dia é primário, não, hoje em dia chama-se ensino fundamental. Fundamental, é. E antes do fundamental. É tudo- recreação, né? tá, Antes do fundamental é recreação, pré-recreação. o fundamental hoje é do primeiro ao nono ano. Ao quinto. Primeiro ao quinto. Aí depois do sexto pra frente é ensino médio. Ensino médio, é verdade. É. Na minha época, olha, para você ter uma ideia, era ensino primário, depois ginásio, colégio e aí a graduação. Enfim, era uma foto que marcava o ensino primário e atualmente o ensino fundamental. Deveria ter 6, 7 anos de idade. E eu claro, eu apreciava a foto da turma, mas aquela foto minha, sozinho, olhando, eu me lembro que eu estava até com uma blusinha, acho que de lã, de frio, azul, com detalhes assim em branco. E o que é que marca para mim aquela foto? E sempre marcou. Eu me vi várias vezes olhando para aquela foto, mesmo lá, depois que ela foi revelada como criança. Mas eu não entendia o que marcava e por que marcava. E o que é que marcava? O olhar daquela criança. Eu até... é que ficou meio corrido na agenda para vir para cá, para gravação, mas eu posso te mandar e depois, quem sabe, vocês conseguem colocar aí na edição para mostrar para as pessoas. Né? O olhar daquela criança. E aquilo me deixou assim tão... Claro que a princípio era agradável, me deixava feliz, me trazia paz, e depois, com a caminhada, com os estudos, com as experiências, eu fui entendendo que naquela imagem tinha algo de Deus e que já estava ali um ministério. É outro nível, né? Que demais. Os sinais de Deus já deixa no decorrer da sua história, né? Olha que interessante. Tá. Então o olhar de alguma forma expõe. É um olhar que falava. Sim. Só de olhar para aquela foto e ver os olhos daquela criança, aquele olhar falava. Nossa, que E demais. queria falar algo. Tá, claro. Trazendo para a consciência hoje, né? Aqui no programa, dentro desse tema, o que mais falava aquela foto, né? Claro que assim, esse tema a gente pode falar hoje desse olhar e desse abraço com base bíblica, desse olhar, desse abraço com base o que a igreja orienta através da patrística, os padres da igreja, os documentos no catecismo, é amplo, né? O que a psicologia diz, o que provoca um olhar, um abraço, mas estou aqui nesse primeiro momento falando essa experiência. E quando eu me lembro desta foto, sim, você percebia que aquela criança, naquele olhar, já emitia um chamado. Tinha um chamado. São Paulo, aos Efésios, logo nos primeiros capítulos, ele diz que Deus nos escolhe antes para sua glória, para sua bênção. Então, antes do nosso nascimento, Deus nos já havia escolhido, tem um chamado. É muito bom essa passagem. E eu via naquela foto, naquele olhar daquela criança. Agora, para a psicologia, 6, 7 anos de idade, nós estamos falando de uma criança que está formando a sua personalidade. Quer dizer, não formando, ela já está no final da sua formação. Então, é uma foto que me parece que ela já está querendo dizer o que é que está por vir. Algo que aquela criança nasceu, algo que estava sobre aquela criança, ela já era portadora de algo, e que a partir dali ela haveria de desenvolver aquele algo, por aquele olhar. Oh, que interessante. Tá. E aí, depois, ao longo da minha história, ainda com a imagem desta foto, porque eu gosto muito dessa foto e faço questão que vocês a conheçam, essa criança, que sou eu no caso, começou a passar por
diversas dificuldades. Porque aí vem a questão... Bom, antes de falar das dificuldades, é uma criança que nasce num lar como filho mais velho, depois abaixo de mim 5 irmãos, mais 4 irmãos, eu e mais 4, nós somos em 5, e que os pais contam, principalmente a minha mãe, que aquela criança sempre teve o afeto do pai e da mãe. E o pai muito presente, que gostava de dar colo para aquela criança, que dançava com aquela criança no colo. Os 4 irmãos, nós somos de 2 em 2 anos, no ano par. Então, do ano 72 ao ano 80, 72, 74, ano 76, ano 78, ano 80. 10 anos de operação. E então, quando eu tinha ali 2 aninhos, o meu pai saía comigo, conta a minha mãe, que ia dar uma volta no quarteirão ali do bairro, madrugada, para minha mãe poder cuidar do meu irmão e eu dormir e, enfim, aquela coisa da rotina de casa que você deve Sei saber bem. como é. Né? E ali tinha muito colo, muito carinho, muito afeto. E minha mãe conta que, assim, eu era uma criança bem gordinha, fofinha, então muito bem cuidada, enfim. Então essa questão do afeto. Um dado momento, o alcoolismo começa a tomar conta ali da nossa história por parte do pai. E aí, aquele afeto que se tinha no início da história, ele começou a faltar. Então era a figura masculina de um menino que por aquela foto trazia alguma coisa naquele olhar e que agora faltava essa experiência, essa presença paterna. O que no futuro foi até confundido por alguns, porque eu começo a ter a presença mais da mãe, menos do pai por conta da bebida, e a mãe sempre muito carinhosa e sempre muito presente. E eu fui me tornando um menino do olhar expressivo, do abraço, a partir dessa experiência ali com o pai, mas muito mais com a mãe depois, e me tornei um menino um tanto mais delicado. E isso confundia um pouco a cabeça das pessoas, porque parecia que o menino ele não podia Entendi. ter ser um pouco mais Porque existe o estereótipo, né, que tentou impregnar sobre o homem. sobre o homem. É O porque homem mais duro. Tem que ser bruto, tem que ser Homem mais brutão. bruto. Tem que gostar de futebol, tem que entender de tudo de carro. E Isso não define masculinidade, isso, né? E eu era um menino delicado, do olhar, do abraço, sempre muito afetuoso. E você sentiu já preconceito por conta disso? Principalmente nessa fase aí de mais jovem? Muitos. Aí a partir daquela infância, que aí é o colégio, porque era um menino que começou a se destacar. Sempre muito estudioso, sempre muito dedicado, sempre muito cuidadoso em casa, com os pais, com os irmãos. É porque imagina assim, hoje como homem formado, né, depois um ministério que é apreciado por muita gente, você chega e ajuda muita gente, é uma coisa. Agora quando você é jovem na escola, tendo essa sensibilidade, né, esse jeito mais delicado quando comparado com outros meninos, imagina isso aí era motivo até de zoação, não sei. Muito. Zoação, apelidos, dúvida de gênero. É homem ou não é? Foi muito difícil. Como é que você lidava com isso? Chorava. Choro. Ficava me questionando. Eu lembro que na minha adolescência, né? Bom, aí eu já tô dando um salto, né? Comecei a história contando os 6 anos e agora eu já tô aqui nos 12 anos. Quanto mais aprofundava o cenário crítico em casa por causa do alcoolismo do pai, porque a gente tá falando de um pai que saía para beber, de um pai que chegava em casa que era agressivo, de uma mãe que tinha que dar um suporte para os 5 filhos de um lado e ainda dar um suporte para o marido. Então, você imagina a barra. E este suporte tinha um suporte de Deus, dizendo: eu me casei com este homem, foi Deus quem nos uniu, e eu vou sustentar esse matrimônio, e vocês enquanto filhos, devem olhar para ele e honrá-lo Meu Deus do enquanto céu, pai. véio.
É uma força tremenda, né? Esta foi e é a catequese Meu da Deus do minha céu. mãe. Hoje o meu pai é falecido, mas tem essa catequese da honra. Porém, administrar essas crises de alcoolismo, de angústia, e também essa questão, poxa, a sociedade então não me aceita do jeito, então eu não posso ser quem eu sou. Eu gosto do abraço, eu sou um menino afetuoso, eu sou um menino que gosto de olhar, de cuidar bem das pessoas, enfim, E você tentou, tipo assim, mudar quem você era? Sim. Pra poder se enquadrar? várias vezes. Eu me lembro que eu não tinha, essa parte é engraçada, eu não tinha essa voz que eu tenho hoje. Claro, essa voz que eu tenho hoje é uma questão genética. Que ela é potente, né? Essa voz é... O meu pai, os homens de casa, né? Sou eu e meus 2 irmãos, o Márcio e o Riomar, as 2 meninas, a Mônica e a Simone. Então são 2 moças e 3 rapazes, né? Eu e mais 2 homens. E o meu pai. Então, a minha mãe é uma contralto. Para quem Tem de música aí. não entende música, contralto é uma mulher que fala mais grosso, mais forte. E ela canta. Minha mãe. Então, o meu pai já falava muito grosso, minha mãe com uma voz forte. Então, todos os homens em casa falam muito forte. Voz potente. É uma voz potente. Também as meninas, né? Uma das minhas irmãs cantam, as irmãs cantam, são espetacular, né? O dom da música na família. Então, só que o menino passa por uma fase de transição. É. E na transição, eu falava fino. Falava fino, era muito tímido, então ficava muito assim no meu lugar. Era um menino diferente dos outros. Então você imagina isso na escola, era um problema, porque aí Não combina com o William de hoje, né? É. Essa descrição. aí a molecada me cobrava, eu tinha que paquerar as meninas, eles tinham que me ver beijando as meninas, eles tinham que me ver ficando com as meninas, eles tinham que me ver falando palavrão, eles tinham que me ver fazendo bagunça na escola, chamando atenção, sendo chamado a atenção de professora, de diretor, tirando nota vermelha, e eu era um menino completamente na contramão disso. Então, assim, olhavam para aquele menino e diziam assim, sabe que isso é homem? Entendi. Ô, William, e toda essa questão que você tá colocando, você levava isso, por exemplo, pra sua mãe? Que eu acho que você tinha mais afinidade ali na época do que seu pai, que você já explicou, né? Mas você levava essas situações pra ela ou é algo que você guardava e não partilhava com ninguém? Parte eu levava e muito ela percebia, porque primeiro é o dom de mãe, né? Sim. A maternidade, ela sempre teve uma maternidade muito atenta em tudo, e inclusive ela em muitos momentos ela me ajudou, né, a lidar com isso, né? Aquilo que seria um papel do pai, por ele estar ausente Sim. por causa da bebida, ela fazia esse esforço. Aham. A gente sabe que não substitui, mas isso ajudou, né? E depois na conversão do meu pai, quando ele deixou a bebida, quando, né, essa história que eu adoro contar, essa mudança radical pelo amor a Jesus Cristo e a igreja, tudo foi diferente. E num processo de cura interior isso me ajudou muito. Mas esse processo do menino, dessa transição, ele foi... Então, mas muito você estava difícil. falando da tentativa de fazer. De não ser você, né? Tá, de não ser eu. Então, eu tinha a voz fina, então eu queria engrossar a voz. Aham. Então, aí é uma técnica minha. Então, eu abaixava assim a voz, assim, mudava a postura e jogava o pescoço para baixo e começava a falar assim, meio para baixo. Chegou uma hora que a minha voz desapareceu. As pessoas não conseguiam entender o que eu falava, porque era uma coisa muito Nossa. para dentro. Você imagina, assim, o risco que eu corri nesta época, se não é Deus, se não é minha mãe, enfim, É a graça, né? porque eu poderia me perder numa depressão, numa desconfiguração de quem eu era e, ao mesmo tempo, numa revolta, né? De poder fazer tudo aquilo, como eu tive alguns lapsos, né? De revolta, de gritos, né? Porque a pessoa fica tão oprimida e aí ela precisa, de alguma forma, soltar aquilo, né, para fora. Mas sim, esse foi um dos exemplos. Comecei a tirar nota ruim na escola, comecei a falar alguns palavrões para tentar me enquadrar. E aí eu me lembro que uma vez tinha uns meninos da rua, porque assim, a minha mãe sempre foi muito regrada com os filhos, né? Então tinha o horário do banho, o horário de brincar, o horário de comer. E você imagina, ela cuidando do pai de um lado, né?
e de olho nos 5 filhos Sempre. dela. Ela sempre muito zelosa, cuidando da casa e tal. Então tinha horário, tinha que obedecer e tal. Era muito brava, né? Enérgica. E aí eu me lembro que nós estávamos na rua brincando. Que nesse horário a gente podia, não, tá, então vocês vão brincar lá 5, 10, 15 minutos, brinca com a turma, mas daqui a pouco, ó, tal horário, volta, é banho, é janta, estudo, era assim. E eu me lembro que passou uma menina. E aí eu aproveitei que tava toda a molecada lá tal. Eu chamei ela, fiz um acordo. Falei, Fia, posso ficar com você? Posso te dar um beijo? Isso na minha adolescência. Tem um acordo ali com a menina. Me beija, Fia, pelo amor de Deus, que é pra todo mundo. Olha, você vai ser a pessoa que vai me ajudar a salvar aqui a minha masculinidade. Olha só o nível do que a gente chega. E, gente, história como a minha, você imagina no que isso pode se desdobrar. Sim. Que aí isso pode levar o camarada para as drogas, pode levar o camarada... E vai procurar qualquer válvula de escape aí. Qualquer válvula. E detalhe, para mostrar para o outro. Sim. Meu Deus E do aí céu. acho que ela também me achou bonitinho, sabe? Jeitosinho assim. E não é que ela me deu um beijo. O esforço não vai ser tão grande, ela falou. Gente, aquilo foi tão importante. Eu falei, nossa, eu sou homem. Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, nossa, eu sou homem mesmo. Porque, cara, você ouve tanta coisa. Nossa, você se esquece de quem você é, né? Tem um livro do padre, ele fala, né? Quem me roubou de mim? Sim. É interessante. Ele tava lembrando disso, porque as pessoas têm por conta dessa exigência que faz de você mesmo, acaba que rouba você de você mesmo sem saber nem quem você é. Olha, a minha mãe, ela é de uma família de 11 irmãos. E de mulheres, meus avós maternos geraram 2 mulheres e o restante homens. Então você imagina 9 homens, 9 tios, virando para mim falando a seguinte frase: seja homem, rapaz, fala grosso. Sabe aquelas coisas? Sim. Mas as pessoas exigiam, mas não tinham paciência para sentar com aquele menino, explicar, doutrinar, catequizar, enfim, orientar. Sim, então era sim. muita cobrança. E depois, assim, jogava um exercício que eu não sabia como fazer e também não me ajudavam a me encontrar com a minha própria essência. E eu acho que aqui é uma coisa muito perigosa, que depois, né, ao longo do tempo, trabalhando com a juventude, aí a gente, né, o quanto que a minha história e essas experiências todas me ajudou a ajudar, né? Exato. Então, uma experiência de autocura interior, de muita busca para poder equilibrar, né, curar aquele menino e depois passar a ajudar. Por isso que eu adoro trabalhar com a juventude. Eu fiz um trabalho ao longo desses 35 anos com os homens, porque aí depois eu me tornei amigo dos homens e teve um período que eu tive a raiva dos homens. Teve meu período da infância, adolescência, juventude, que eu fiquei revoltado com os homens, aí eu passei a desafiá-los, passei a ter uma vida, me tornei uma pessoa nos estudos. Não, aí eu queria ser o melhor. Porque o William, que é uma potência pra fazer o bem, se tiver na maldade, a mesma potência seria pro mal, né? Com certeza. Pra lascar com todo É mundo. pra um lado ou pro outro. E aí eu me aventurei, porque eu queria, nos estudos, eu queria ser o melhor no trabalho, eu queria ter o melhor e tive bons estudos, boas empresas, salários assim, enormes. Então, na vila, na minha região, fui o primeiro a comprar carro, e aí queria esnobar os meninos. Olha que interessante, para poder... Porque, enfim, aquela coisa da revolta, de uma fantasia que se criou. E isso é perigoso. Demais. Que, graças a Deus, em Deus, isso foi pro lugar. Né? Isso foi pro lugar. Olha, isso tudo não é nem um olhar para o outro, é um olhar para si mesmo. Para si Olha só, mesmo. tudo que o William falou aqui até agora Respeitei ele. foi a experiência de olhar para si mesmo em uma outra fase da vida. Exato. O mesmo William quando ainda era criança. A Exatamente. importância do olhar, não só para com o outro, mas para mim, olhar para mim. Quando eu faço uma experiência com Deus, ele então se revela, quer dizer, eu ganho consciência desta revelação de Deus, do olhar de Jesus a mim. E ali foi um impacto na minha vida. Porque apesar de uma família católica, de uma mãe participante da igreja, ainda um pai dentro ali do alcoolismo, uma família que no auge da sua dificuldade do alcoolismo, ela se desvia, ela continua a sua prática de fé na igreja católica, mas ela vai buscar recursos em outros caminhos, né? Então, é uma família que começa a buscar ali uma fuga no ocultismo.
e no espiritismo, né? Achando que esse caminho poderia contribuir ali, principalmente na questão do alcoolismo do meu pai. Bom, a nossa experiência não foi uma experiência boa, foi uma experiência muito confusa, conturbada, cheia de contaminação. A gente tem bastante experiências de casos concretos para dizer. A gente faz uma experiência com Jesus através do grupo de oração da renovação carismática, a gente volta para a igreja, uma vida sacramental de confissão, de missa, de terço. Começa-se um grupo de oração na minha casa e nessa experiência de conversão eu tive uma trombada com Jesus. O meu impacto, esse menino que eu trouxe para vocês até agora, traumatizado tal, Jesus recupera naquela minha experiência de renovação carismática, naquela experiência de primeiro amor com Jesus, eu me deparo com o olhar de Jesus, com o abraço de Jesus, dizendo: vamos resgatar aquele dom que eu coloquei em você a partir daquela experiência da foto. Isso com quantos anos? Tá falando dessa experiência? Essa experiência já com 15 anos de idade. Jovem ainda. Jovem. Bem jovem. Ali eu entendi a força do olhar e a força do abraço. E aí eu falei para Jesus, então quer dizer que eu tenho isso? Então, isso que eu ia perguntar, tipo assim, se era algo fluido em você e você fazia meio que sem perceber, ou não tinha intencionalidade, tipo assim, não, eu vou trabalhar esse desacelerar, vou olhar pra pessoa e abraçar ela de forma diferente. Você tinha um esforço, né? Você tinha um esforço. Você era natural. Porque assim, peguei até aqui um post que eu tinha mandado pro Valci esses dias, que eu achei muito interessante, que tá escrito assim, ó: Deus odeia correria. Você não tá ocupado, tá só viciado em parecer útil. Uhum. Tipo, alguém te liga e fala assim, você tá ocupado, toda uma correria, tá... mas nem tá. É porque se você falar que não tá correndo, a pessoa vai achar que você é um vagabundo, você não faz nada, você é um inútil. Uhum. E dizer que está na correria é dizer que você é uma pessoa importante. Uhum. Como se a importância sua tivesse atrelada simplesmente a você estar muito atarefado ou não. Não, eu sempre sentia como um dom natural. Eu ouvia das pessoas, ele é um menino calmo, ele é bonzinho, ele é bondoso. Então, eu praticava isso. Esse olhar dócil com esse abraço. Era uma consequência. O abraço ele vinha depois dessa experiência do olhar. Eu até achei interessante aqui nos bastidores, você dizia: William, eu olho para você e a experiência que eu tenho contigo... Como é que você falou, Elton? Que a experiência que eu tenho contigo que é mais que palavras. É mais que palavra. Não é mais que uma frase. É mais que uma frase. É mais que uma frase, porque você falou a respeito da frase. Mas não é só uma frase. Você coloca em ação, isso. Então, eu já tinha essa experiência, assim, de infância e tal. Isso confundia, aí entra naquele dado que eu trouxe dos amiguinhos, porque confundia, porque era um menino diferente. A gente não tinha na época um menino que tinha um olhar mais dócil, diferenciado, que falava com os olhos e que tinha essa facilidade do abraço, do afeto. Bom, na minha experiência com Deus, então isso se torna um ministério. Primeiro que eu descobri que em Deus eu poderia ser eu mesmo, que eu deveria ser. E aí, quanto mais eu tomo consciência da forma como eu haveria de ser, praticar, Deus foi se utilizando daquele jeito de ser, de um olhar mais compenetrado, mais profundo, de um olhar atento ao outro. Porque eu olhava para si, aí eu aprendi a olhar para mim mesmo, para fazer um trabalho de autocura interior, de prestar atenção no meu dia a dia, em quem estava ao meu redor, a partir da minha família, do meu pai, da minha mãe. Eu tive uma experiência de perdão com meu pai que foi a partir do olhar e do abraço. Porque eu passei a observar o meu pai além da bebida. Não, meu pai não é bebida. Meu pai passa por uma doença chamada alcoolismo. Mas ele é muito mais que isso. E como é que eu percebi isso? Por este olhar mais atento, focado, um olhar no espírito. E aí, como é que eu me unia a ele? Como é que eu me aproximei do meu pai? Pelo abraço. Inclusive, na época, depois de uma experiência de um encontro de jovens com Cristo, eu cheguei em casa... Não, e assim, é importante falar isso porque a gente conhece um amigo num grupo de oração, ou enfim, não precisa nem ser de igreja. E você consegue dar um abraço ali na pessoa, só que com os de casa parece que é muito mais difícil, né? Então, a experiência de um abraço com um pai que talvez... Até você falar pra amigo assim, eu te amo. Você fala alguma coisa, você fala. Agora, dentro de casa, talvez embarga tenha uma...
seu olhar. Eu sentia uma barreira dentro de casa. Eu me lembro que a primeira vez que eu disse um eu te amo pro meu pai foi a partir da experiência na volta do encontro de jovens. Nossa. E eu descobri lá naquela experiência de Deus que, na verdade... Então, olha a importância do olhar. Peraí, deixa eu olhar para a história do meu pai. Mas o meu pai também teve um pai, o meu avô, no caso, que aos 7 anos de idade oferecia bebida alcoólica para ele. E com uma frase que o meu avô tinha, que para ser homem em casa tinha que fazer uso da bebida. Olha que O interessante. Wilson falava muito a respeito disso, né? E o meu avô sempre foi muito agressivo com o meu pai. Então, meu pai cresce dentro desse cenário. E qual o pai que ele foi para os filhos? Tal como a referência do avô. E aí, naquele encontro de jovens, aquela chegada, aquele retorno, com a experiência de Deus, eu consigo reverter aquilo. Da experiência de Deus, de um dom que Deus deu. E quanto mais eu me aproximava do meu pai, ajudava o meu pai a resgatar a essência dele. Enquanto de um homem também afetuoso, que podia contemplar as pessoas pelos olhos, que podia também ter afeto com as pessoas. É cura dos dois lados, né? Pra Cura os você dois que lados. abraçava e pra ele que é abraçado. Cura os dois lados. Você sabe que a partir dessa experiência, quantos meninos, quantos jovens, quantos homens... Lógico, depois isso se estendeu para as famílias, para as mulheres, crianças, Sim. etc. Mas os homens, né? Porque a partir da minha própria história como homem, quantos meninos eu pude ajudar? E aí eu achava que eu era o único patinho no oceano com um problema, com uma história que não podia ser quem deveria ser, e que todos os outros patos ao redor eles estavam curados, Resolvidos. perfeitos e resolvidos. E descobri que todo mundo tinha uma necessidade particular. Então tem um BOzinho ali pra administrar. Aí, rapaz, foi lindo, porque essa experiência do abraço, ela marca muito, né? Porque aí, a partir das minhas experiências com a palavra, com as pregações, sempre ao final de cada pregação, era a dinâmica do abraço. Cara, adorava pregar naqueles encontros de retiros para homens. Aqueles abraços, às vezes, que eram, sim, duradouros, né? Era uma oração do abraço. Então, tem uma dinâmica que eu gosto de conduzir, que ela usa o olhar, sendo o olhar de Deus, e depois o abraço do próprio Cristo, né? O Cristo que olha, porque foi a experiência que eu tive, e o Cristo que abraça. Nossa! Ali eram meninos ali que se derramavam nas lágrimas, e ali tinha perdão, tinha libertação. Era o rapaz que perdoava a mãe, era o rapaz que perdoava o outro irmão, era o rapaz que dava o perdão ao pai. Eu me lembro de quantos homens idosos eu rezei ao longo desses anos. Idosos que choravam profundamente, porque nunca tiveram aquela experiência do toque, do abraço. E às vezes pode se pensar que às vezes é tarde pra se ter essa cura, né? Aquele bem é muito ranzinza, agora ele não vai ser sensível a esse abraço. E é uma ilusão, né? Achar, Ilusão. subestimar. Ilusão. Porque eu lembro que eu recebi um abraço seu desse, que pra mim foi motivo de cura. Eu falo, não no momento mais no auge ali da minha experiência, mas não sei se você lembra que no retiro, se Everton lembra, que eles colocaram uma fileira de homens na frente e falaram: se tem alguma coisa com o seu pai que você tem aí no seu coração, que você vem aqui na frente agora. E dê um abraço, como vai ser aquela pessoa representando ali o seu pai e tal. Na minha cabeça não tinha algo que me causasse uma mágoa no meu pai, mas eu senti uma necessidade grande de ir lá. Olha que interessante. Sabe, eu senti essa necessidade. Eu acho que mais por questão de você falar que ama o pai, de aquela gratidão por alguma coisa. E alguma coisa ficou no meu coração incômodo que eu tinha que ir lá. Daí eu abracei outro homem, eu lembro, que tava lá na frente. Lembro até quem era, tinha na minha mente ainda quem era. Mas em seguida, a dinâmica era voltar pro lugar, você me veio pra me dar um abraço. Olha. Você veio me dar um abraço. Não tinha como eu lembrar. Hã? Não tinha como eu lembrar. Daí você me deu um abraço e tal, e eu voltei pro encontro do meu irmão e da Carol, falando que tinha que ser diferente agora a nossa vida. Não, isso eu lembro. Ele voltou gritando assim: tem que ser diferente. Não, agora a gente não pode voltar mais igual. Tem que ser diferente, agora não pode. E eu vejo ali que Deus causou um processo. Eu já tinha tido uma experiência, mas aquele abraço já me causou um desejo de mudança de vida que eu tinha que voltar. Que voltando, eu falava pra eles assim: quando a gente voltar, agora tem que ser diferente.
não pode mais, voltando, a gente tem que mudar, não pode ser mais a mesma coisa. Então, Elton, e o que você fala é extremamente importante. Gente, é preciso dizer isso. É preciso dizer isso. E não é porque sou eu aqui, não, tendo a honra de ser entrevistado, essa oportunidade de falar, porque quando a gente fala, alivia a alma, cura o nosso interior, isso aqui é muito importante para mim. Mas é preciso dizer isso. As pessoas dizem, mas nem todo mundo tem essa abertura, nem todo mundo está propenso para isso. Tem gente que não gosta de abraço, tem gente que não gosta de toque. Gente, depois, se nós ainda tivermos oportunidade aqui do programa, eu até trouxe algumas anotações. Não, quero ver essas anotações. Eu acho que é importante, porque, por exemplo, quando a gente pega aqui no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8, a gente vê aqui na própria palavra um Deus que diz na primeira pessoa a um povo necessitado da sua graça através de Moisés. É o capítulo que Deus vai revelar a Moisés a sua missão para cuidar de um povo. E na primeira pessoa o texto sagrado diz, Deus dizendo, eu vi o meu povo, eu ouvi e eu desci. O versículo 8, esse Deus que desce, ele desce porque ele contempla com os olhos e ele desce para abraçar. Se eu puder dizer aqui, o sobrenome de Deus é afeto, gente. O sobrenome de Deus é... Deus adora um abraço. Você pega, por exemplo, Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 20, você tem a passagem do Pai da Misericórdia, que é popularmente conhecida como a passagem do filho a parábola do filho pródigo, né? O correto teologicamente, biblicamente, é a parábola do Pai da Misericórdia. E ali tem um contexto cultural grego fundamental, porque o pai ali, quando ele avista o filho de longe, que vem ao encontro do pai, o pai... Olha lá, quando ainda estava longe o filho pródigo, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Nossa, muito bom. Quando você faz uma análise bíblica disso, cultural, no ponto de vista judaico, o pai nunca deveria correr. Eu não sei se vocês já ouviram isso. O pai ali do filho pródigo, ele não pode correr, porque esse pai que corre, ele está perdendo a sua honra, ele está colocando a sua honra em xeque, porque é um filho que já pediu a herança, é um filho que já matou o pai porque solicitou a tua herança. Tanto é que o filho, ele raciocina dizendo que ia voltar como um escravo mesmo ali, né? Não mais como filho, né? Ele se contenta, se conforma com aquilo já, né? Olha que interessante. E o pai corre esse risco e ele vai ao encontro. De novo, o destaque é esse olhar e o destaque é esse abraço. Então, peraí. Deus é sensível. Deus tem essa sensibilidade de olhar e de abraçar. Deus é afetuoso. Lógico que não é um afeto comparado ao nosso. A gente sabe que é algo muito maior, que faz parte da essência da vida, faz parte de uma dimensão de céu. Então, se Deus é assim, subentende-se que ele que nos criou para este olhar mais profundo e para este abraço. E por que então o ser humano não usa disso, não pratica isso? Porque, de alguma forma, por causa das nossas histórias, traumas, etc., a gente perdeu-se no meio do caminho. Cara, se perdeu e faz parte da nossa essência em Deus, então esse elemento está dentro da gente. Então, talvez quando eu olhava para aquela foto daquele menininho, 6 anos de idade, 7 anos de idade, quer dizer, ali tinha um ministério. Não, você vai ajudar a resgatar isso, você vai ajudar a propagar isso, você vai ajudar a curar os corações das pessoas, porque o elemento do afeto, do abraço, do olhar está dentro delas. Então, quando você fala, você volta da sua experiência, Elton, e diz assim, tem que ser diferente. Cara, a gente tem que propagar isso. As pessoas, não gosto, não, sou meio distante e tal. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos buscar cura interior para a história e vai resgatar isso. Porque quando a gente se encontra com este remédio físico, psíquico e espiritual, é bom demais. É cura, né? É cura. É muito bom a gente ver isso com respaldo bíblico, assim, né? E entendendo que sermos criados em imagem e semelhança de Deus, então não abraçar e não olhar é fugir da nossa essência. É fugir da essência, sem sombra de dúvida. Você pega, por exemplo, tem um outro exemplo aqui bacana, Jesus com um jovem rico.
Em Mateus capítulo 10, versículo Nossa, é 21. perfeito. Eu tava pensando nessa passagem quando eu tava vindo. É, Por causa do olhar que Jesus olha e o ama. olhar, ele firma. Jesus Perfeito. fita os olhos, ele ama. Depois ele teve essa experiência com tantos outros. Ele fez isso com Maria Madalena. Ele fez isso com Zaqueu. Ele fez isso com Maria Madalena também, obviamente. Ele fez isso com Zaqueu. Desce depressa porque é preciso que eu fique hoje na sua casa. Lucas 19, eu adoro essa passagem. Eu também acho interessante porque ele tem um olhar, tem uma multidão, mas ele direciona o olhar para um. Direciona o olhar, chama pelo nome. E antes do nome tem uma questão de afeto. Ele fez isso com a samaritana em João 4. Uhum. Cara, Não, é muito bom porque tá na correria e Jesus faz questão de parar. Vamos lá resolver os negócios de vocês, eu vou parar aqui. Eu preciso passar, né? Tipo assim, é necessário que eu passe por Samaria. E ele não passa correndo, ele passa pra parar mesmo, parar e ter com aquela mulher. nós estamos num programa virtual. Certamente as pessoas estão assistindo esse programa pela tela. Uhum. Mas nós precisamos provocar esse exercício para que ele seja além da tela. Sim. Se a gente tem a conexão pelo virtual e pela tela, que já é bom, é a tecnologia no ponto de vista positivo, imagine a gente trazer isso para a vida. Meu Deus do céu. Quanta cura. Cara, nós teremos menos remédios, menos doenças. Eu gosto daquela música do Thiago Brado, né? Que diz, ame mais, abrace mais, né? Enfim, nós precisamos de mais olhares, mais abraços, e abraços com mais tempo. Eu até trouxe aqui um pouco do que a ciência, como é que a ciência, Boa. o olhar da ciência para essa questão do abraço, né? Interessante. Deixa eu começar aqui, por exemplo, com Carl Roger, né? Que ele traz uma abordagem centrada na pessoa. Ele diz assim, que a base terapêutica é o encontro genuíno e essa coisa do olhar e do abraço, ela gera empatia, aceitação incondicional, congruência. E ele diz aqui, olha, gera um abraço, ele chama de abraço psicológico, que é quando este olhar ele acontece sem julgamento, e a acolhida do olhar e do abraço acolhe a pessoa por inteiro, tal como ela é. Eu me lembro lendo Carl Rogers, eu lembro, por exemplo, de quantas experiências que eu tive quando o Eternum Dei realizava trabalhos com moradores de rua. E quantas pessoas que eu pude contemplar nos olhos e acolher, e numa condição, cara, realmente de rua, de uma pessoa num estado assim de falta de higiene, que dó. Mas ao mesmo tempo olhar para aquela pessoa e um olhar com dignidade, sem julgamento, de ir ao encontro, de estender as mãos, de levantar. E, claro, a gente tinha na época assim, um trabalho de levar alimento nas ruas, marmitex, mas de ver primeiro a pessoa. Notar ali o Filho de Deus, né? O sagrado dentro daquele... Encontrar o sagrado Filho de Deus. Isso é espetacular. Tem um outro pensador que eu gosto muito, o Daniel Goleman. Ele trata sobre inteligência emocional. Ele diz que o olhar atento, a escuta ativa e o reconhecimento das emoções do outro são fundamentais para criar vínculos saudáveis e restauradores. Olha, o olhar atento, a escuta ativa, o reconhecimento das emoções do outro cria vínculos saudáveis e restauradores. Ser percebido, né? Ser percebido. Você vê o Natanael, né? O que ele impressiona ele é quando Jesus fala, né? Eu te vi quando você está debaixo da figueira. Isso. Então, se entender percebido, alguém me notou, Já né? causou experiência nele. né? Pronto, aí ele já tá pronto pra tudo já. Gente, o quanto nos ensina. É. Viktor Frankl, adoro o autor o pai da logoterapia. Ele diz assim, o sentido se revela no encontro com o outro. E aí, o olhar, o afeto, o abraço. O ser humano se realiza no amor e no serviço. Não teve uma empresa que eu passei
que eu não fiz uma experiência de olhar e de abraço. Olha só. Em todas as esferas, desde o CEO da empresa, os diretores, os gerentes. O meu trabalho hoje terapêutico, ele é um trabalho marcado pelo olhar e pelo abraço, pelo afeto. De alguma forma, claro, respeitando a pessoa, o limite, qual o momento que ela está, mas conduzindo para isso, propondo algumas oficinas. Eu tenho N experiências de dar treinamento profissional e fazer com que aqueles executivos ali se abraçassem. Nossa, E, velho. cara, e ali você tem experiências, colheitas ali infinitas de executivos dizer... De trazer esse depoimento do dia seguinte. Sim. Olha, o meu dia com a minha esposa, o meu dia com os meus filhos, olha, eu estava tão assim... compenetrado em trabalho, preocupado com dinheiro, com material, com carro, com casa, e eu descobri que eu poderia parar, olhar, dialogar e abraçar. Um beijo fez toda a diferença. Quantas pessoas que eu já atendi que estavam doentes, cara, deixaram remédio, os exames melhoraram por causa de um olhar mais pausado e de um abraço, de você olhar um pouco mais para esta outra dimensão, que é terapêutica. Porque existe também reação química, né? Reação química, reação química. Inclusive, eu até trouxe aqui, deixa eu ver aonde eu coloquei. Gente, eu adoro esse tema. Eu adoro esse tema. E eu até trouxe aqui para vocês sobre... Você quer ir falando uma coisa enquanto eu... Não, pode procurar, William. Não tem formalidade. Mas aqui, não. eu vou falar uma né? coisa só pro... Porque hoje tá falando muito do exercício daquele que experimentou. Ele mostra essa possibilidade, a pessoa começa a exercer e ela recebe a cura. Mas muito mais no que ela recebeu antes de você passar isso pra ela. Porque primeiro você olha com essa atenção pra pessoa. E ela já sente a experiência. Que eu queria até que depois você comentasse a respeito de casos do cotidiano. Tá. Que você, por exemplo, tá passando por tal lugar e você teve o olhar mais atencioso a uma pessoa que não tava esperando, não é uma pessoa do seu convívio, você tá passando e aquele momento que você passou, você deixou uma marca ali simplesmente porque você olhou pra ela. Nossa, milhares de histórias, milhares. Bom, eu não encontrei aqui, mas a ciência fala sobre a importância, o olhar e o abraço gera ocitocina. A produção desse hormônio, né? Exatamente. Gera serotonina, cara, que é extremamente importante para que você tenha vínculo, para que você tenha prazer equilibrado, acentuado. Também a psicologia e a neurociência dizem que o poder do olhar e do abraço na produção de bem-estar, ela gera bem-estar, segurança emocional e diminuição do estresse. Nossa, velho. Olha que interessante. E aí, eu acho interessante que, assim, vale dizer de que o mundo digital é importante, nos conecta por telas, mas nos desconecta do essencial. Ou seja, o olhar nos olhos, o tocar, o abraçar, é preciso estar presente. Sim. Eu tava vendo dados que fizeram um experimento, né? Pediram para diversas pessoas se abraçarem em diferentes graus de relação. Então, por exemplo, pediram para que familiares se abraçassem, aí pediram que amigos, sei lá, colegas de trabalho, enfim. Aí pegaram, fizeram o completo de tudo isso e a média de tempo de abraço eram 3 segundos. Não mais que isso. Tipo, 1, 2, 3, pronto. Acabou. Aí fosse que a produção de ocitocina por meio do abraço começa com 20 segundos de abraço. Eita, bexiga. Então, a pessoa não faz a experiência transformadora do abraço porque o abraço é algo desprezível, ou tipo assim, Não se meramente perde tempo no formal, né? abraço, Não se né? perde tempo no abraço. E a partir dos 20 segundos, a serotonina, ocitocina, melhor dizendo. A ocitocina, ela começava a ser produzida e causava o bem-estar. Inclusive, tiveram testes que comprovaram a resposta terapêutica de medicamentos. Por conta da produção do hormônio, a pessoa tinha melhor adesão ao tratamento e se curava mais rápido quando era uma pessoa que era habituada ao abraço. Sem dúvida. 20 segundos. E aí a gente entende por que a psicologia sugere por dia 10 abraços. Aí, ó, 10 abraços por dia. Por dia. Oh, que interessante. Mas, Elton, quando você faz a pergunta das minhas experiências, que já foram diversas,
Eu me lembro de recentemente estar indo ao açougue, no bairro onde eu moro. Ó, uma rotina simples. E um dos rapazes que estava atendendo ali, cara, eu bati o olho naquele rapaz, parece que Deus estava querendo falar alguma coisa. E que parece que o rapaz precisava de alguma coisa. Havia uma necessidade. Eu não consigo descrever, porque é difícil descrever a experiência, porque às vezes ela é tão rápida, às vezes E é única também. é única. Mas é uma sensação de que havia, obviamente, era um domingo, então tinha muita gente, é o horário que o povo vai na parte da manhã pro açougue comprar sua carne, para fazer o seu churrasco, tá, aquela coisa, mistura para a semana, etc. Mas no meio de tanta gente, a sensação que eu tinha é que desapareceu as pessoas e eu só tinha um olhar para aquele rapaz. Olha só. E que a palavra que haveria de seguir ali, a palavra que haveria de seguir, acompanhada de um olhar, eu não sabia se ia ter abraço ou não, porque essa coisa do abraço é sempre uma consequência, né? Até porque eu estava dentro de um açougue, tinha um balcão. Mas vai ouvindo o final da história. E uma vontade de falar. Primeiro contemplar, e aí eu via nos olhos do rapaz a presença de Deus, o amor de Deus. Eu me lembro que nesse dia eu recordei a minha própria experiência do amor de Deus por mim, e por isso eu queria dizer para aquele rapaz acerca do amor de Deus por ele. Porque não dá para levar a experiência de Deus para o outro se você não faz essa experiência. Sim. Né? A primeira carta de São João diz isso, né? E aí eu comecei a falar para ele. Eu não me lembro o que eu falei, mas era algo... Você não lembra, mas eu tenho certeza que ele nunca esqueceu. Cara, daqui a pouco eu falei, e aí ele parou com a carne. Parou, gente. E aí ficou me olhando assim, o olho do cara encheu de lágrima. E ele é um cara assim alto, né? Tal. Ele deu a volta do balcão, saiu, foi lá me cumprimentar, disse: você não tem noção o quanto que essa palavra foi importante, eu precisava dela. Você é louco, mano. Quando eu menos esperei, bom, o cara era enorme. O cara, se deixasse ele me pegar no colo, bem alto. Ele olhou pra mim e falou assim: posso te dar um abraço? Olha só. Gente, no meio do açougue. Um domingo. Eu disse, claro, cara. E aí, já treinado no assunto, né? Deu um abraço no cara assim. O cara respirou. Nunca vi o rapaz. Aí, claro, cara, onde é que você mora? Olha, é importante, hoje é domingo, é dia do Senhor, é dia... Ele disse, você vai à igreja? Você é de igreja? Sim, sou. E aí, falando do nosso trabalho, né, enquanto católico, a serviço da evangelização e tal. Ele achou incrível, ele falou, que sensibilidade, cara. Fez a diferença. Tá. E o mais interessante nisso aí é que não foi você que falou depois da experiência dele, falou pra ele assim, posso te dar um abraço? O interessante é que ele perguntou se Ele podia tem uma te dar um iniciativa, Ele né? teve a iniciativa. E aí, para minha surpresa, eu retorno 15 dias depois no mesmo açougue. Quem é que está lá? O rapaz, ele de longe me reconheceu. Ele falou, você lembra de mim, né? Ele falou, cara, eu preciso te falar uma coisa. Cheguei em casa e contei pra minha esposa. Ela achou incrível. E de novo o olhinho dele assim brilhando. Ele falou, cara... Aí começou a me chamar de irmão. Falou, irmão. Você tá com pouco tempo? Você pode me ouvir um pouquinho? Olha que interessante. Demais, hein? Bacana. E assim, é difícil porque você tá acelerado nesse mundo e acaba que você não percebe. Mas quando você, às vezes, também quer... A pessoa tá acelerada e ela não se dá a oportunidade. Sim. Porque o mundo funciona nessa loucura. Então, às vezes fala assim, não, vou tomar uma iniciativa. Aí já dá um gelo no coração. O coração palpita que você não sabe Será como que vai vai dar receber. atenção? É. Agora, você falou né, da minha experiência particular. E eu disse para você que eu tenho N's, até mesmo com vocês, né? Sim. No processo de conversão de vocês. Mas também, já por várias vezes, eu já fui alvo de ciúmes de namoradas, de noivas e esposas. Porque eram mulheres na época na vida de alguns homens. E o contrário também. E já fui motivo de ciúmes na vida de alguns homens. Quem é esse rapaz que tem um jeito diferente, tá se aproximando, olhando com os afetos afins de quê? E aí, cara... Não. A confusão. E aí você tem que
clicar. E o mais interessante, quando a pessoa entendia que a intenção era uma intenção genuína, nobre, em favor do evangelho, as pessoas ficavam assim mais relaxadas, sabe? Mas depois elas me confidenciavam, dizendo assim, olha, William, eu estava desconfiado. Cara, num mundo de hoje, onde as pessoas têm os seus interesses, têm os seus perigos. E aí assim, N coisas que eu já ouvi. Ah, eu achei que você não era homem. Ah, eu achei que você queria cantar a minha mulher. Ah, eu achei que você queria tirar as pessoas do meu convívio. Gente... É legal que a pessoa é sincera, né? Sincero, não. Eu adoro andar com gente verdadeira e sincera. Tudo isso por quê? Porque as pessoas não estavam acostumadas e perderam essa sensibilidade do toque, do olhar, do abraço. Interessante. Muitas me diziam, William, isso é muito novo. Cara, você é diferente. É estranho. Muitos dizem assim, é estranho, chega a soar estranho. Eu não estou acostumada. Eu preciso voltar a praticar isso. Interessante. Eu passei por uma situação que comentava com meu irmão esses dias, né? Não teve nada místico igual você, mas foi engraçado. Que eu desci no terminal de ônibus e um jovem ficou me encarando. Cara É engraçado mesmo. de marrenta, assim, sabe? Daí eu falei assim, eu vou ficar encarando também. Vou ver até onde vai. Daí eu passei por ele, eu olhei pra trás e ele ainda continuava olhando pra mim. Daí eu falei, eu vou ir lá. Daí eu fui lá e perguntei pra ele, aconteceu alguma coisa? Você tá me olhando? Daí ele falou assim, não foi nada, cara, a gente ficou se encarando por uns 2 segundos. Falou sério assim, né? Eu falei, então me dá um abraço. Uau. Daí na hora assim, ele abriu... Eu achei que foi místico, na minha opinião foi místico. Daí na hora assim, o jovem ele abriu um sorriso já e falou, então, daí me deu um abraço assim, e o amigo que tava com ele começou a rir também da situação. Daí eu falei assim, é interessante, né? Porque a gente não sabe o que tava passando ali, mas eu posso me armar na hora também E virar uma briga, né? Mas foi me dar um abraço. Daí ele começou a rir na hora e me deu um abraço também. Eu falei, Gente, "Ah, que experiência Não é? fantástica. Como é que não é místico um negócio desse? É místico. Mas é engraçado, né? Você vê assim, uma situação de uma pessoa que você nunca viu na vida. Porque assim, pô, tinha de tudo pra virar uma briga. Tinha de Exatamente. tudo. E o que acabou com a briga? Um abraço. O É abraço. interessante. Interessante. Gente, quando aquela dinâmica que... Aliás, faz até muito tempo que eu não a vejo, mas quando você entra no YouTube, aquela dinâmica da faixa, abraço grátis sim, e tal. Nossa, como eu sempre curti aquela dinâmica para ver a reação, sabe? Eu me lembro de cartazes que as pessoas levavam, tipo, na Avenida Paulista. Ó, inclusive, se você quiser ver o nosso experimento social com o William Alves no Calçadão de Guarulhos, Olha aí, ó. abraço e olhar, deixe seu comentário aqui embaixo. Se tiver pelo menos 15 comentários pedindo, o William está... Meu Deus, Eu acho que 15 não é nem o começo aí, vai. eu não tô nem sabendo disso. Eu também não. Ai, Jesus. Ia ser demais, hein? Abraço grátis. William, é interessante, porque você teve uma experiência aí de vivência lá na Irlanda, né? Ah. E como que é isso lá? Boa, Porque boa. aqui você tá... Porque a coisa é o Brasil, né? E aqui é distante. Mas a pessoa não é tão fechada assim a esse ponto, mas lá. Sofri. Nossa, mas sofri. Gente, de verdade, sofri. Eu fiquei 1 ano e 8 meses. Aí que tu foi aprender o valor do abraço mesmo, né? Aí que eu fui aprender. Eu contei nos dedos os abraços que eu só. consegui oferecer e os abraços que eu recebi. Nossa. Foi muito difícil. Muito difícil. Inclusive, assim, houveram momentos que eu, cara, assim, porque você fica numa necessidade, né? Tal, porque você quer ter, na verdade, você quer ter um convívio como aqui no Brasil. Eu esquecia que eu estava na Europa. E aí, quantos gringos, quantos estrangeiros, tanto homens quanto mulheres, que eu esqueci ao encontro. Você sabe como a gente se cumprimenta aqui. E quantos estrangeiros disseram assim, mas o que você está fazendo, né? Assim, Olha só. mas eu não te pedi abraço. E eu me lembro de uns colegas espanhóis. Era um romeno e um espanhol. Né? Eu trabalhava num hotel. Eles me chamaram e disseram assim, William, a gente tem percebido que você tem... A gente gosta muito dos brasileiros, né? E a gente percebe assim, um carisma em você, tal. Mas, cara, de boa, de verdade, isso pra gente não é comum. Então a gente tá achando estranho, assim, essa coisa do toque. Nossa. E olha, não era nem um abraço, era às vezes falar com a mão. Um gesto assim e tal. É um gesto. Ele diz, cara, fala menos com a mão, porque isso pra gente é muito diferente.
Depois eu cursava inglês. Na escola de inglês, o pessoal da Turquia. Olha, a gente adora vocês brasileiros, a gente acha vocês demais, vocês são carismáticos. Mas quando começa aquele negócio de vocês, de afeto, de toque, gente, olha, isso é uma coisa assim. E aí a gente até transformava isso em piada, assim, em uma boa notícia. Bom, já que é diferente para vocês, por que vocês não experimentam, né? Tá, e aí virava aquela coisa mais bacana. Mas sim, sofri bastante com essa dinâmica. Dentro da igreja, menos. E teve alguma experiência assim bem marcante? Você pegar ali um nativo mesmo ali e ter causado alguma coisa? Que ele se abriu assim? Constrangimento, então? Bom, tirando o constrangimento, eu tenho algo positivo. Tá. Que se abriu a evangelização, que entendeu o olhar e o abraço. Bom. E aí depois ainda me pediu mais. Gostou. Olha que interessante. Interessante mesmo. Sim. Isso foi bacana. Isso já aconteceu comigo tive uma experiência como essa na Polônia. Os poloneses, eles são um pouco mais, assim... afetuosos. Uhum. Eu tive uma experiência na Itália, numa região, assim, onde as pessoas têm um pouco mais de resistência, até, assim, alguns preconceitos e tal. Na Irlanda, foi várias experiências envolvendo o abraço. Tive uma experiência na Noruega, porque aí na Noruega foi um pouco mais fácil, porque tinha uma amiga que é da igreja, e aí ela estava no meio, e aí acabou ajudando ali no meio de campo, né? E em Portugal, enfim. William, agora tem o seguinte, tem a questão cultural, como a gente percebe, então. Ok. O brasileiro, ele tá mais dado ao abraço do que o europeu, né? O pessoal da América Latina e tal. Agora, também tem a questão do carisma. Tem o carisma espiritual. Uhum. Porque aí potencializa aquilo que você está fazendo. Então, se outrora, fora da moção do carisma, era só um abraço, agora o carisma, ele se vale do abraço para poder fazer a experiência. Então, por exemplo, e com relação a isso, então, em tese, não teria a barreira cultural. Independente de onde fosse, o espírito iria agir, né? Então, eu queria saber também dessas experiências que se dá de forma carismática através do abraço e do olhar. Não, a sua pergunta é fundamental. Eu, sem sombra de dúvida, eu só consegui quebrar todas essas barreiras por causa do Espírito. Olha aí. Sem ele, eu não... Aliás, sem ele, eu nem me curaria. Com certeza eu seria um menino de traumas até hoje. Então, pelo Espírito. E aí, Elton e Everton, eu gosto muito quando a própria igreja, gente, o catecismo, no número 221, ele diz que Deus, ele é relação por essência. Porque quando a igreja nos ensina a chamar a trindade de pessoa do Pai, pessoa do Filho, pessoa do Espírito Santo, essa categoria de pessoa significa Deus é relação. Uhum. Então, a partir dessa experiência, eu preciso me abrir essa relação trinitária com o outro. Depois, ainda dentro do catecismo, número 2843 e 2845, ele fala sobre de que esta relação do olhar, do abraço, de se abrir ao outro, ela passa pelo processo da reconciliação, do perdão. Então, obviamente que dentro daquele assunto, mesmo lá fora, falando de onde o assunto era a importância do perdão, da reconciliação, e aí naturalmente o assunto ele ia sendo conduzido para a questão do afeto, do olhar, do abraço. E por causa dessas questões de catequese, você então quebrava a barreira. Ainda dentro do catecismo, número 357, que na minha opinião, assim, isso aqui é muito forte. O catecismo diz assim, o ser humano é capaz... O ser humano, então, o brasileiro, o português, o polonês, gente no mundo. O ser humano é capaz de se conhecer, de se possuir, de se doar livremente e de entrar em comunhão com outras pessoas. Porque isso é um espelho da Trindade.
trindade. Vai além da questão cultural. É aquilo que há pouco a gente falou. Deus tem essa essência de afeto, de olhar e de abraço. As pessoas precisam conhecer isso, porque ele colocou isso dentro. Deus é uma comunhão, né? Deus é comunhão. Então, sim, fazer essa experiência a partir desta comunhão trinitária do Espírito, aí isso Ganha outra dimensão, né? ganha outra dimensão. Então, de um modo ou do outro, tá dentro do homem ali, né? Tem que despertar isso nele, sabe? Tem até um testemunho particular nosso, Carol e eu sempre contamos, que foi uma dinâmica que você fez no nosso retiro de conversão, que pedia para que uma pessoa sentasse de frente para outra e você conduzia a oração de tal forma que a gente buscasse enxergar Deus na outra pessoa. Aham. Você valorizava o eu próprio do outro a partir da perspectiva de Deus nele. Sim. E eu falo até hoje, foi o momento que a gente decidiu viver castidade através dessa experiência, sem que necessariamente tivesse sido feito um acordo. Vamos viver castidade? Não, só pelo simples fato de olhar de outra forma que a gente está acostumado a olhar. Exatamente. Olha, esse ponto é fantástico que você tocou. Adoro essa dinâmica. Quantas vezes eu ouvi as pessoas que depois diziam, olha, William, essa experiência era meio estranha porque eu tinha uma ideia e ficava meio desconfiada. Mas quando as pessoas tocavam na intenção verdadeira, genuína, a melhor intenção de, a partir daquele meu gesto, poder transmitir a verdade do evangelho, daquilo que ensina a igreja, levava as pessoas a repensar os seus valores. Exemplo, nossa, então é possível ter uma relação fraterna entre homem, entre o masculino e o feminino, para uma boa amizade, uma sadia convivência? Sim. Quantas pessoas que voltaram, quantas mulheres que voltaram a confiar nos homens, que estavam decepcionadas com o gênero masculino, que já não acreditavam mais, já não queriam mais abrir-se à vida, no ponto de vista do namoro, do noivado, da família. Outras pessoas que eu encontrei com diversos bloqueios estavam bloqueadas a uma amizade. Não se pode mais confiar nas pessoas. E aí a resistência até pelo toque. Porque queria-se o trauma, sei lá, um abraço que foi mal dado. E a pessoa agora tem resistência a todo tipo de abraço. Exatamente. O olhar desconfiado. É. Você está me olhando por quê? Como a sua experiência. Então, sim, uma experiência de trazer à pessoa a verdadeira essência, a verdade do evangelho, para que ela também pudesse ser esse canal de graça, né? A partir dela com ela mesma, dela com os seus, a partir da sua família, de dentro de casa e com aqueles que estão ao redor. E por que vocês acham que a gente tem tanta dificuldade de abraçar quem é de casa? Eu falo pra você a respeito do Suderlan, né? O Suderlan. Eu acho que é um fato interessante aí. Foi muito interessante. A gente fez a experiência. Quer falar? Pode falar você, Não, né? fala aí. Pode comentar. Só lembrei dele agora. Que a gente fez a experiência numa escola de evangelização, então moramos lá. Tá. Com uns outros 100 jovens. Aí, né? Então tinha gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar. Você imagine. E no meio. Você tá com as suas manias. No meio dessa turma tinha um nordestino de Teresina, no Piauí. Certo. E ele chegou lá de uma forma, assim, muito bruta, muito fechada, assim, sabe? Muito característica, né? Do local. Do nordestino, assim, que homem não pode ter nenhum tipo de afeto ou expressar nada. Homem não chora, sabe aquelas coisas assim, né? Aí o negócio era tão forte que na sala ele só sentava na última cadeira, porque ele não... Porque assim, a sala era dividida, um lado homens, outro lado mulheres. E ele não sentava em outro lugar, a não ser a última fileira, porque ele falou assim, é inadmissível um homem sentar atrás de mim. Pra você tem ideia? O nível da coisa. Aí, o momento da paz, ele não pegava na mão de homem nenhum. Assim, não poder cumprimentar a mulher, não cumprimenta o homem, não. Nossa. Né? Desse jeito. Forte, hein? Bom, quer ver você arrumar briga com ele? É você simular que vai dar um abraço, alguma coisa do tipo. Distância de homem. O homem é pra ficar longe. Inclusive partilhas, né? Ele tinha uma dificuldade de um consagrado aí fazer uma partilha. Ele falou, não conversa com você. Conversa com o padre. Você é padre? Até com quem tava ali à frente pra tomar conta, ele tinha uma resistência. Meu Deus. É bem resistência, bem difícil mesmo. E a gente não entendia o que ele tava fazendo lá. E mudou depois? Aí um dia a gente se reuniu pra poder... A gente tinha essa mania, né? Então toda noite se reunia, alguém contava o seu testemunho ali pra gente poder conhecer um ao outro. E ele ficava tipo de lado zoando.
Ele não vinha nos aproximar, ficava tipo assim, as margens zoando, falando, soltando piada, falava palavrão, né? Pra, É. pra É como chamando a atenção, né? Você chamar a vê que- atenção. Aí, numa dessas, ele falou assim, eu quero contar a minha hoje. Ela falou assim, então vai, conta. Aí ele veio, aí ele foi contar, olha só. Ele falou que quando ele ainda era criança, sei lá, tinha por volta de 4, 5 anos, ele e a irmã tinham uma idade muito próxima, acho que 1 ano de diferença. O pai e a mãe saiu de casa e não voltaram mais. Fecharam a porta. Fecharam a porta, deixaram os dois lá dentro e foram embora. Deus. Aí ele falou que foram perceber que eles estavam lá 2 dias depois, ele gritando de fome com a irmã dentro de casa. E ele cresceu com a ideia assim, se nem meu pai e minha mãe gostam de mim, me abandonaram, quem mais vai gostar? E ele desconfiava de todo mundo. Aí ele contou o testemunho, começou a chorar e falou assim, eu nunca falei isso, mas é porque assim, eu não sou acostumado a ter família, não sou acostumado a ter ninguém que gosta de mim, mas eu amo vocês. Não foi? É, daí todo mundo... Ai, tipo, aquele E abraço. aí não aguentou, não deu pra conter, né? Todo mundo abraçou. Ele, sai, rapaz, vai, abraça agora, abraçava. Aquele monte agarrou ele. Isso foi de uma cura, de um negócio assim, extraordinário, de tal modo que a gente tinha que pedir pra ele parar de abraçar a gente. Uau. Para, Sudelan. E ele vinha, não, agora eu quero abraço. Ele ficava. Incrível, assim, uma transformação que foi no nível de milagre, assim, cara. Nossa, que forte, hein? Meu Deus. Que Foi forte. cabuloso, assim. Gente, quando a gente dá a oportunidade do indivíduo ser quem ele precisa ser quem ele é, ele se abre. Eu acho que esta é uma das nossas dificuldades dentro das nossas famílias. Isso, essa barreira. Por que existe? Essa É por barreira. causa disso, então. Primeiro que os nossos precisam entender, irmãos, pais, mães, avós, precisam entender, nós somos gente. Somos pessoas sensíveis ao toque, sensível ao olhar, sensível ao afeto. Sensível a acertos e erros. Quanto mais eu dou oportunidade a quem está dentro de casa ser quem é, mais aquela pessoa vai ser livre. Livre para expressar, livre para ser. Então, às vezes, gera dificuldade do afeto, porque às vezes a gente não para dar o tempo precioso que o outro merece. Então, o fulano começa a conversar, a gente interrompe, ou a gente nem ouve. Não é importante. Às vezes a gente tem a oportunidade de um toque, um abraço. É uma pessoa, se torna meio que comum, é mais do mesmo. Parece que esgota, é um esgotamento. Eu te vejo aqui todos os dias, então parece que você não é mais atraente. Começa a virar uma coisa de obrigação. E quando a gente olha a família no olhar do espírito, o espírito é o movimento renovador. Uma família, quando a gente contempla a família sob o olhar do Espírito Santo, todo dia, a cada momento, é uma novidade. Hoje a minha mãe é minha melhor agenda. Mora só eu e ela dentro daquela casa. Todos os dias eu faço uma experiência com a minha mãe no espírito, da maternidade dela, que em Deus ela se renova. Esta experiência me faz abraçá-la. Ela é muito afetuosa. Me faz beijá-la. Me faz dialogar. Meu beijo também. Ela beija, é. E olha, ela está com... Cadê meu cheiro? Ela fala. Ela está com 80 anos e você sabe que o idoso chega numa idade que ele vai repetindo as mesmas histórias. Sim. Quantas vezes eu ouço numa refeição, e eu acho que faz parte também dessa questão do afeto, eu arrumo a mesa todos os dias para nossa refeição, do mesmo jeitinho, gente, com guardanapo, com prato, com talher, mesa posta. Tá certo? E aí a gente tem aquele diálogo. E ela vai repetindo as histórias como uma idosa. Mas ouvir aquelas mesmas histórias no espírito, na honra, honrar pai e mãe, tem um sabor tão diferente e que me faz ter vontade de, todos os dias, tocar, abraçar, contemplar, olhar, respeitar. Porque aquele indivíduo é único. Que demais. E ela tem uma característica no acolhido também, a sua mãe, né? Tem, e aí Eu lembro sempre quando eu herdei dela. até ela Puxei aparecendo lá, ela sempre falava, pai, esteja nessa casa, fazendo o sinal da cruz na testa, assim. Isso me marca muito também.
Pra dar dessa acolhida, né? Qualquer dia, Forte. vocês marquem um podcast com a minha mãe. Dona Maria. Tenho certeza que vai contribuir muito. Legal, muito bom. Legal. É isso então, né? É isso. Bacana, um tema, adorei. Bom, tá vendo? E fica aí então agora na mão de vocês se vocês querem ver o nosso experimento social, tá? Aí já não é mais comigo. E eu acho interessante também, William, até você direcionar o olhar pra câmera, pra quem tá em casa, né? É lógico que tem esse mundo digital, não é a mesma coisa, mas que a pessoa de algum modo sinta... É digital, mas não é falso, é verdadeiro, É né? verdadeiro. Porque eu já vi graças a acontecerem em testemunho, acho que do... Não sei se foi Emiliano Tardif. Me ajuda aí a lembrar. Se foi. Que ele foi gravar um programa de rádio e ele não sabia que era gravado. Olha, Só que ele começou a proclamar uma cura que estava acontecendo. E ele falava assim, neste momento tá acontecendo. Quando acabou o programa, o rapaz falou, vai no alto ao dia, mas vai como? Se eu proclamei a cura e a pessoa não tá escutando. Daí não sei se foi uma semana depois, não me recordo. Sei que quando o cara escutou, ele foi curado. meu Deus. que E ele poder. falou assim, pra Deus não tem espaço nem tempo. Aquele homem de fato tava sendo curado na hora que eu falei. Eu falei, então assim, através do meio de comunicação, chegou, Boa. então acho que é interessante. Que Deus se utilize, né? Como está utilizando de todos nós nesse momento. É para essa câmera? Isso, Sim. essa é sua. Né? Que Deus seja instrumento, né, para todos nós. E eu quero dizer para você, rapaz, quero dizer para você, moça, quero dizer para você, família. Especial para você que estava assistindo esse podcast e de repente você, mulher, e o seu marido passou e você chamou ele para assistir juntos. Primeira coisa é perceber o olhar de Deus para ti, para o seu coração. Deus te vê. O Catecismo da Igreja, no capítulo 1, lá no parágrafo 27, diz que há uma inscrição de Deus no coração do homem. E Deus, ele é amor. E esse amor, ele vem acompanhado de um afeto. Não um afeto qualquer, mas um afeto que cura. Então é um Deus que te vê, um Deus que te abraça. E que te criou para um propósito. Um propósito de levar ao outro a sua misericórdia, a sua bondade. Então, a partir desta temática que nós estamos partilhando aqui, não fica parada naquilo que você acha que é erros, desacertos, se auto-julgando, se auto-punindo, preocupada com coisas tão desprezíveis, preocupado com o material, com o dinheiro. E talvez você não parou para perceber que o quanto a sua vida é importante. Os seus olhos, o seu sorriso, a tua presença é importante. Talvez você até deixou de cuidar de si. Mas levanta desse sofá, vai arrumar o cabelo, vai olhar no espelho, vai dar um sorriso para você e prova dessas experiências lá no espelho que é Deus te vendo e ele não te aponta, ele não te diminui, ele não te julga, ele não te acusa. Pelo contrário, ele quer te capacitar. Você tem potencialidades incríveis dentro de você e que estas tuas capacidades, elas podem sim amar quem está pertinho de você e você pode levar esse amor a pessoas que Deus vai te encaminhar. Aquilo que você acha que você... Talvez você imagine que você não possa contribuir com muitas coisas, que o que você faz é muito simples ou que não encanta ninguém. Pelo contrário, o Espírito Santo quer, através de você, fazer de você um grande canal de graça. Mas também, às vezes, não será por palavras, simplesmente por um gesto, um sorriso, uma presença, sentar do lado de alguém, talvez sem falar nada, mas se fazer presente e com presença. Talvez só um abraço, ou talvez só uma palavra dizendo: fulano, eu estou aqui, eu vim aqui para ficar com você. Você não está sozinho.
Você pode contar comigo, porque aqui você tem ombros. E aí você celebra isso no Espírito. Eu tenho certeza que você é muito maior do que você possa imaginar. Tem muita gente precisando de você, do teu sim. E quanto mais você se doar, quanto mais você se ofertar, a palavra de Deus diz que há mais alegria em dar do que receber. Então, vamos espalhar o olhar de Deus, abraço do Espírito, para a gente buscar essa cura mútua. Amém? Deus te abençoe. Amém. Muito Glória. bom. Recado dado. Caldo dado. Perfeito. Eu acho que diante disso nós podemos dizer aquela boa frase, né? Sim, e só falar uma coisa que eu acho que é interessante. Diga aí. Assim que o William partilhar essa foto, coloca no Instagram, né? Pro pessoal Sim. ver. Eu acho que é até interessante também. O olhar de uma criança, ela vai falar. Então pega uma foto sua de criança também, você que tá em casa. Exatamente. Veja o que aquela foto dizia já quando você era daquele modo. Vê se corresponde ao que você vive hoje. Boa. Né? Vê o que Deus plantou no coração daquela criança. Tinha um coração puro. Se você foi capaz de guardar aquilo que ele te deu. Mas que ainda tá em tempo de retomar, se não, né? Mas perceba o olhar da criança que tava ali. Pega uma foto sua de criança, acho que é interessante fazer esse exercício, hein? Legal. verdade. E mais uma vez, obrigado, viu? Ô, meu querido, Pela disponibilidade de sempre. gratidão pelo convite. Lembrando que em agosto o William vai estar conosco no primeiro encontro do No Barco presencial, Uau, aqui na nossa paróquia. estamos juntos. Então, Tamo junto. quando esse episódio estiver ao ar, já vai ter tido o anúncio para que você possa fazer sua inscrição. Então, o William vai ser um dos nossos convidados. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Experiência de Deus. Amém. Bem? É isso aí. Abraço, turma. Fiquem com Deus. Então, para não perder o costume, podemos dizer cada vez com mais certeza: permaneça no barco, porque fora do barco, Não há Não há salvação. glória a Deus. Louvado seja Deus. Meu Deus.